Bom, nesse vídeo nós vamos trabalhar com uma base de dados que se chama Iris. Essa base de dados ela é muito utilizada, né, no aprendizado de máquina, na detecção de padrões, mineração de dados. Então é uma base que contém 150 flores catalogadas, 50 da Iris versicolor, 50 da setosa e 50 da Iris virgínica. O que ele traz para a gente? Ele traz a largura e o comprimento das pétalas e largura e comprimento das sépalas. Sépalas é uma folhinha verde, não está muito nítido aqui, que fica bem por baixo da pétala. Quando a planta está ainda, quando não abriu ainda a flor, né? A gente só vê aquela parte verde cobrindo a flor. Aí quando abre, ela fica por baixo, certo? É aquela partezinha de baixo. Então vamos lá. Vou abrir essa base de dados que já vem no ECA, tá? Já é padrão. O dataset vem no ECA, tá? Como ela é muito utilizada, né? Iris ARFF. Olha o que ela traz pra gente. Então traz essas medidas, né? Sépala, comprimento e largura, pétala, comprimento e largura. E na classe, ela traz 50 de cada. Tá? 50 iris setosa, 50 versicolor, 50 virgínica. Se nós fôssemos trabalhar a classificação, a gente ia treinar um algoritmo para fazer o quê? Com base nas medidas, classificar se é uma dessas três, né? Na clusterização, não, a gente não quer exatamente isso. A gente quer enxergar o perfil delas, certo? Então eu vou aplicar aqui o primeiro método de clusterização. E de cara, assim, tem uma coisa que a gente gostaria que fosse diferente, né? Que se tivesse só 3 clusters, tem 3 tipos, mas tudo bem, dá pra gente analisar, mas depois a gente pode filtrar isso aqui, certo? Então vamos lá, ó. Cluster 0, a maioria é versicolor. Cluster 1, a maioria é setosa. Cluster 2 e 3, olha lá, a maioria são virgínica, certo? Mais gritante nessa aqui, nesse cluster aqui. Então vamos lá, vamos ver as características. Em relação à sépala, olha lá, a menor, tá, costuma ser da setosa, tá? A sépala menor costuma ser da setosa. A maior costuma ser da virgínica, olha lá, os dois clusters de virgínica. E um tamanho intermediário da versicolor. Em relação ao tamanho da sépala, a largura da sépala, que é comprimento, né, que é largura. Olha lá, nesse caso, já em relação à sépala, a versicolor ela tem a menor medida, certo? A virgínica é uma medida intermediária e a setosa, tá? A maior largura de sépala. Vamos falar das pétalas, o comprimento da pétala. Novamente, a virgínica, tá? Ela tem o maior tamanho de pétala, certo? Assim como ela tem o maior tamanho de sépala, o comprimento, né? Eu quero dizer, certo? A setosa, ela tem a menor das sépalas, gritante, a menor das pétalas, perdão, a menor das pétalas, gritante, tá? Acho que até dá para visualizar isso aqui, ó, a setosa, né? A setosa, né? Olha só, a gente consegue visualizar isso, certo? E a versicolor, ela tem um tamanho intermediário. Quando a gente passa para a largura da pétala, nós vemos aqui que novamente a setosa tem o menor tamanho, menor largura de pétala. A versicolor um tamanho intermediário e a maior, tá? Costuma ser desses dois grupos aqui, costuma ser da virgínica. Bom, então como são poucos dados, é fácil a gente enxergar, né? Embora nenhum de nós, provavelmente que está assistindo o vídeo, não é especialista em botânica, a gente consegue entender mais ou menos o que traz pra gente. Então, como eu já disse anteriormente, o minerador, ele normalmente, para não falar quase sempre, ele não é especialista nos dados fim, né? Ele é especialista no processo de mineração. Então, um biólogo aqui, um botânico sentado com a gente olhando isso aqui, ele ia dar muito mais explicações detalhadas sobre essas plantas, né? Agora vamos lá, vamos forçar a barra um pouquinho? Vamos pedir para ele, não vou deixar ele livre para fazer quantos clusters ele quiser. Vamos forçar, botar 3. Isso nem sempre funciona, tá? Nem sempre funciona porque vai da característica dos dados, tá? Ó, nesse caso, parece que funcionou bem. A gente já olha aqui e fica mais contente, ó. Tem 3 clusters. Opa, vamos ver se tem 3 certinho, porque se tiver 2 para virgínica, aí, por exemplo, uma delas já ficou de fora, tá? Então tem que ter um para cada uma. Olha lá. Cluster 0. Tá? A maioria é de versicolor. Cluster 1, a maioria
de setosa. E cluster 2, a maioria de virgínica. Ó, nesse caso deu certo a gente forçar o número de clusters, certo? Nos exemplos anteriores eu mostrei para vocês que nem sempre isso dá certo. Então agora fica mais fácil a gente analisar, ó. Em relação a comprimento de sépala, olha lá, como a gente já tinha visto anteriormente, né? A virgínica ela tem, tá? É a que tem, esse cluster é de virgínica, a maioria, então a virgínica que tem maior comprimento de sépala, certo? Em seguida, tá? Um tamanho intermediário é a versicolo e a menor, tá? É a setosa, certo? Largura de sépala, agora já muda um pouco, olha lá. A maior, tá? É a setosa, certo? A virgínica, como sempre, um versicolo um tamanho intermediário e nesse caso a menor, tá? Para esse conjunto de dados, para esses 150 dados, né? 150 instâncias, foi não, isso aqui na verdade a virgínica tem um tamanho intermediário e a versicolor, tá? Tem o menor tamanho, certo? Falando de pétala agora, gritantemente, tá? Até visualmente a gente consegue ver isso aí, né? O comprimento da pétala da setosa é o menor, certo? O maior comprimento de pétala é da virgínica e o intermediário seria da versicolor. E por fim, né, novamente aqui gritante, o menor tamanho, menor largura de pétala da setosa, certo? A virgínica tem a maior e intermediário o valor da versicolor, certo? Uma última coisa que nós vamos fazer para a gente ver que resultado traz aqui se a gente forçar a barra de outra forma. Isso é, vamos lá, então vamos forçar a barra. Já que tem uma classe lá, vamos ver o que ele faz se a gente quiser forçar e classificar por classe. Ó. Ele já começa a se complicar, para esse caso não deu muito certo. Ó. Ele pegou o cluster 0 para setosa, o cluster 1 para virgínica, o cluster 2 para visicolor e 3 não achou, certo? Pode ser, pessoal, que o 3 e 4, né? Pode ser, vamos ver o tamanho do 3 e 4, 22 e 23, né? Pode ser um ruído que a gente possa perceber aqui, certo? Mas o ruído está bem menor, né? Você pega aqui, nesse cluster, tem cerca de 2, né? Sem classificação correta, 2, não dá para visualizar o ruído aqui, certo? Mas essa aqui, ele não conseguiu encaixar nenhuma dessas classes, tá? Então, para esse caso, ele deixaria um ruído, né? Olha lá, ele até te dá, tá, como você pôs classe, ele pode supervisionar o aprendizado, né? E verificar quanto que ele aprendeu correto e incorreto, certo? Então, tem até matriz de confusão, ó. O cluster 0 deveria ser só de setosa, ele acertou todas, ó. Cluster 0, toda setosa. O cluster 1 devia ser só de virgínica, ó, acertou todas, né, de virgínica. O cluster 2 só de vesicolor, aí já começou a se complicar, tá? Ele acertou 27 e errou 15, né? Acertou 27 e errou 15. E, tá, o cluster 4, o 3, né, perdão, o 3 ele não sabe, o 4 não sabe. Então esses valores aqui pra gente não diz muito, né? Então a matriz de confusão mostra que não ficou muito legal essa distribuição, certo? Se a gente começar a comparar os números aqui, a gente vai ficar meio perdido, não vai ser tão claro como a gente teve aqui, certo? Então, repito, não é sempre que esse aqui é útil, às vezes pode ser útil ou não, não é sempre que mudar o número de cluster é útil, nesse caso foi muito útil, certo? E também não é sempre que deu mais clusters do que a gente gostaria que desse, que os dados também, que a mineração não serviu, tá? A gente consegue tirar a conclusão, não tão claro como aqui, certo? Na clusterização também posso exportar modelo? Sim, posso exportar, mas eu acho que na prática isso não deve funcionar muito, porque quando eu pego uma base de dados, né, e aplico, eu começo a fazer essas filtragens mais subjetivas, né? E aí se eu faço assim, eu vou exportar sempre com 3 aqui, certo? Ok. Aí para uma outra base de dados, pode ser que esse detalhe de cluster não funcione bem. Então, na minha opinião, clusterização a gente tem sempre que fazer manual. Não automatizar como a regressão e a classificação. Ok? Então é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.